Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Hoje, questões de exercício de movimento retilíneo uniforme. Beleza? A aula anterior vocês viram a parte teórica e agora nós vamos praticar fazer exercício. Fechou? Galerinha, então vamos lá. Primeira questão, fala assim pra gente, olha só. Uma aeronave F-5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16h30 para fazer um sobrevoo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica, no momento da formatura de seus alunos no curso de formação de sargentos. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16h36 e que a distância entre a referida base aérea e a escola do curso de formação de sargentos da Aeronáutica é de 155 km, qual a velocidade média em km por hora que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto? Então tá aqui, olha, a base aérea e a escola, certo, de formação de sargento. O que acontece nesse caso que eu quero mostrar para você é o seguinte: qualquer questão que apareça para você que seja pedindo velocidade média ou velocidade constante, eu posso tanto resolver pela fórmula da velocidade média, que nós vimos várias vezes, ou pela fórmula do sorvete. Bem, como é que nós faríamos isso? Ora, ele quer saber, vamos fazer primeiro pela fórmula da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Eu sei que ele vai demorar 16h30, a gente tem que estar lá 16h36. Então ele vai demorar quanto tempo? 6 minutos. Tá certo? O que eu tenho que observar? Que eu não posso fazer isso aqui em minutos, tem que passar isso aí para horas, tá certo? Quando você for passar uma quantidade de minutos para hora, você pode fazer simplesmente como eu vou falar para você. Olha só, 6 minutos equivale a 6 partes de um total de 60 minutos. Isso aqui, a resposta já é em hora, tá certo? Eu também posso pensar assim, olha, se eu dividir 6 por 60, vai dar 1 sobre 10 horas, uma parte de 10. Por quê? 6 minutos, se eu multiplicar por 10, não dá 60? Então, é uma parte, que são 6 minutos, de um total de 10 partes, que são 60 minutos. Tá certo? Então, uma parte de 10. Isso vai dar o quê? 1 sobre 10 horas. Ah, Fontenelle, assim é difícil, eu não consigo fazer. Não tem problema. O que você pode fazer? Regra de 3. Como é que eu faria por regra de 3? Faria 1 hora equivale a quantos minutos? 60 minutos. Então eu faço 6 minutos equivale a quantas horas? X. X vezes 60. 60x. Igual. 1 vezes 6. 6. Passa 60 dividindo. Fica x é igual a 6 sobre 60. Simplifica por 6, dá 1 sobre 10. Como o x que eu estou procurando está em hora, então esse cara aqui também está em hora. Tá vendo? Só que aí eu tenho mais trabalho. Se eu pensar que a quantidade de minutos que eu quero passar para a hora, eu posso simplesmente dividir por 60, eu já chego na resposta direto. Beleza? Então, quero minutos para a hora, o que eu faço? Divide por 60. Acabou. Simples assim. Tá ok? Então, beleza. Eu já sei que esse meu tempo vai ficar 1 sobre 10. Nesse caso, como é um valor redondo, eu posso até colocar aqui, olha, 0,1 hora. Sem problema. Mas por quê? Porque é 1. Se for 0,3, 0,7... ficaria pior para você fazer, tá ok? Então, olha só, posso trabalhar com 0,1, vamos trabalhar lá com 0,1. Eu sei que a velocidade dele é o que eu quero saber. Eu tenho a quilometragem? Tenho, é 155. 155. Dividido pelo tempo, que é quanto? 0,1. Olha lá, de novo, aparecendo pra gente. O que está aparecendo pra gente, pessoal? O nosso macete. Qual é o macete? Aumenta uma casa embaixo, a minha vírgula aqui embaixo está aqui, e aqui em cima está aqui, após os números. O que eu faço? Aumento uma casa em cima. Sempre quando eu quero aumentar uma casa embaixo, aumento uma casa em cima. O que eu faço então? Aqui embaixo ficou quanto? 1. E lá em cima? 1.550. Tá certo? 1.550 dividido por 1 dá quanto? 1.550 o quê? Quilômetros por hora. Tá certo? Isso é a letra A, de amor ardente, né, cara? E se eu não fizesse assim, Fontenelle, eu fizesse pela forma do sorvete, como é que ficaria? Vamos ver isso aqui, olha. Vou apagar. Então, olha só.
Vamos fazer pela outra fórmula? S igual a S0 mais VT. Nesse caso, eu tenho que considerar um espaço final e um espaço inicial. Bora fazer assim, ó. Vamos dizer que esse espaço aqui, de onde ele está saindo, é o meu espaço inicial. Aonde ele está chegando é o meu espaço final. Tá certo? Então, o meu espaço inicial é o início da minha distância. Esse início da minha distância aqui eu vou chamar de 0. E o final da minha distância eu vou chamar de 155 km. Então, esse cara aqui é o meu espaço inicial. Não é só de sogra. Esquece isso, né? Quanto é o meu espaço final aqui, ó? 155, que é onde ele vai chegar. A velocidade eu tenho? Não, eu quero saber. E o meu tempo? Quanto é que é meu tempo? 6 minutos, que eu já sei que vale 0,1. Beleza? Vou passar dividindo, 155 dividido por 0,1. Eu cheguei na mesma forma que nós tínhamos antes. 155 por 0,1 é o quê? Vai dar quanto isso aqui? Nós já sabemos que é 1.550. Tá, Fontenelle, então por que tem essa diferença? A diferença é que aqui eu considero o quê? No movimento retilíneo uniforme, eu considero que essa velocidade ela é constante, a velocidade não altera. E no outro caso, eu estou considerando uma média das velocidades, lembra? Quando eu saí de um lugar e ia para o outro, as velocidades variavam, mas a minha média dava aquele resultado que nós calculamos. Que no caso aqui é o mesmo resultado numericamente, é só uma diferença de conceito. Beleza? Tranquilo? Então, bora para a próxima, que essa aqui já foi besteira, né, cara? Não acredito. Segunda questão fala assim, olha, um rapaz desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. A primeira metade, cuidado com isso, nós já vimos isso, com uma velocidade constante de 3 km por hora. E a segunda metade com velocidade constante de 5 km por hora. Lembra, toda vez que a questão mostrar para você um percurso em que ele percorre com uma velocidade 1, a primeira metade, distância sobre 2, percorre a segunda parte com uma outra velocidade, mas é a mesma distância, só que com velocidade diferente, o que eu faço? Primeiro eu tinha 3 km por hora e depois eu tinha 5 km por hora. O que eu faço? Aplico na fórmula que eu passei para vocês. Lembra lá? A fórmula da velocidade média em dois percursos diferentes. Olha aqui, ó. Ele quer saber a velocidade média em km por hora. Então, o que eu faço? 2 vezes V1 vezes V2, lembra dela? Sobre V1 mais V2. Lembra? Caiu na revisão, caiu na prova de vocês, não foi assim? Então, vamos lá? 2 vezes. Quanto é a minha velocidade? 3. Quanto é a minha velocidade aqui? 2. 5. Depois eu faço V1, que é 3 mais 5, 8. Olha aí. Pode simplificar? Pode dividir logo aqui, ó, 2 por 8. Fontenelle, mas quando eu divido assim, não interfere nos outros valores? Não, fica tranquilo, fica fácil, né? 2 por 8 aqui vai dar quanto? Simplifica por 2, né? Aqui vai dar 1. 8 por 2 vai dar quanto? 4. Aí, olha, 3 vezes 5 dá quanto? 15 dividido por 4, não é isso? Quanto fica 15 dividido por 4? Ora, se fosse 12 dividido por 4, daria quanto? 3, tá certo? Beleza? E aí, quanto sobraria? 3. 3 por 4 dá quanto? 0,75. Então, isso aqui vai dar 3,75 o quê? Quilômetros por hora. Tem essa alternativa aqui? Aproxima do rapaz. O valor que mais se aproxima, ele quer saber, olha. No caso, a letra C. Letra C de quê, Fontenelle? Letra C de coração apaixonado. Ah, garoto! Olha lá. A questão X aqui é você saber a fórmula e quando aplicar essa fórmula. Beleza, Fontenelle. Quando é que eu aplico, então? Quando eu tenho um percurso onde a metade ele faz com uma velocidade e a outra metade faz com a outra velocidade. Besteira, né, cara? Não acredito. É só isso, Fontenelle? É, cara, olha aí. E tu vem dizer que é difícil isso. Mas, rapaz, toma vergonha na cara. Que essa questão aqui é a mais fácil do que tirar pirulito de criança. É ou não? Ah, moleque, não acredito. Bora, vamos que vamos. Questão número 3. O que fala pra gente a questão de número 3? Fala assim, ó. Um ônibus de 8 metros de comprimento desloca-se com uma velocidade constante de 36 km por hora. Atravessa uma ponte de 12 metros de comprimento. Qual tempo gasto pelo ônibus? Em segundos. Olha, cuidado com isso. Segundos e metros para atravessar totalmente a ponte. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque olha aqui, olha, minha velocidade em km por hora.
Não pode. Velocidade 36 km por hora. O que eu faço para passar para metros por segundo? Para passar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Quando a gente divide 36 por 3,6, bora pensar? Olha só, se fosse 36 por 36, não daria 1? Então, se é 36 por 3,6 dá quanto? 10. Besteira, né, cara? Aí, deu 10 metros por segundo. Mas eu tenho que lembrar que nesse tipo de questão, eu tenho que observar o quê? Que o ônibus, quando ele vai atravessar uma ponte, olha aqui, tá aqui a ponte, o ônibus vai atravessar essa ponte. Quando ele está nessa posição, ele não começou a atravessar a ponte ainda. Vamos colocar aqui um prosseguimento aqui, ó, para a gente entender melhor. Ele só vai começar a atravessar a ponte quando? Quando a frente dele alcançar a linha da ponte. Aí ele começou a atravessar a ponte. Quando essa frente dele aqui, olha, atinge a linha da ponte, beleza. E depois que ele passa a linha da ponte, eu posso falar assim, olha, a ponte pode cair que ele já atravessou? Não, não pode. Quando ele estiver aqui em cima, piorou. Se ela cair, ele vai junto. Agora, se só pontinha lá, ó, só pontinha, passou do limite da ponte, eu posso dizer que esse trem, que esse ônibus já acabou de atravessar a ponte? Ainda não posso. Eu só posso dizer que ele acabou de atravessar a ponte quando aconteceu o quê? Ele sair totalmente da ponte. Então essa pontinha aqui, olha, o que ela tem que fazer? Ela tem que atravessar todo o tamanho da ponte. Mas não pode cair a ponte não, senão ele cai junto. E depois tem que passar todo o seu percurso da ponte. Então ele tem que atravessar a ponte, que é 12 metros, mais ele mesmo, que é 8 metros. Então o total aqui, ele tem que percorrer quantos metros? 20 metros. Ah, beleza então. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o tempo em segundos. Como é que eu posso resolver? Olha, eu posso resolver lá pela velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quanto é a minha velocidade? Nós achamos aqui, ó, 10. Quanto é a minha distância que ele vai percorrer? 20 metros. Qual é o meu tempo? O tempo é que ele quer saber. Então, bora colocar aqui, ó, tempo. O tempo passa para cá multiplicando. E o 10 passa para cá e vai passar dividindo com 20. Então vai ficar, olha, tempo é igual a 20 dividido por quanto? 10. Quando eu fizer tempo é 20 dividido por 10, vai dar quanto? 2 segundos. Então pode ser a letra B, de beijo selvagem, do tipo que arranca a língua e chupa o sangue. Ah, moleque, olha aí. Mas e agora? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses 2 segundos aqui, eu achei pela fórmula da velocidade média. Eu poderia ter achado pela fórmula do sorvete? Bora ver, olha só. Se fosse pela fórmula do sorvete, seria como? S igual a S0 mais VT. Beleza? Ele começou o percurso dele aqui. Então, nessa posição aqui onde ele começou, eu vou dizer que é o espaço inicial, que é 0. E ele terminou o espaço dele bem aqui, ó. Então, aqui é o meu espaço final, que vai ser quanto? 20 metros, que foi o que ele percorreu ao todo. Então, o meu espaço inicial é 0. E o espaço final é 20. Quanto é a velocidade? Eu tenho a velocidade? Tenho. Eu calculei aqui. Deu quanto? 10. Olha, vezes T. Passo 10 dividindo, fica 20 dividido por 10 é o meu tempo. Corta 0 com 0. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 dividido por 1, 2. 2 o quê? 2 segundos. Então, 2 é igual a T. Logo, T é igual a 2 segundos. Mesma resposta, exatamente. Você pode fazer por lá ou pode fazer por aqui. Vai dar a mesma coisa. Aquilo que eu falei para vocês. É uma diferença apenas conceitual. Quando essa velocidade média aqui, ó, a gente fala em média porque a velocidade está alterando no decorrer do percurso. E aqui a gente está considerando o quê? Que é o movimento retilíneo uniforme. É o movimento, é porque tem que ter velocidade. Retilíneo, porque é em linha reta. E uniforme, é porque é sempre igual. Quando você lembra de uniforme, o que você lembra? Você não lembra aquele bando de catarrenta com a mesma roupa, né? Você, numa fila, todo mundo junto, vamos lá, mão dada e tal. Pois é, mesmo uniforme, todo mundo com a mesma roupa, não é isso? E aí o que acontece? Posso resolver por aqui, pela equação do movimento retilíneo uniforme, que é o quê? Sorvete, ou posição horária dos espaços. Beleza? Ok? Tranquilo? Bom, posso apagar então, né, galerinha? Tira o print, resolve. Eu espero que na terça-feira, na quarta-feira, eu espero que na nossa aula anterior você tenha tentado fazer essas questões, né?
Eu deixei um vídeo lá pequenininho para você tentar resolver essas questões. Agora a gente está vindo aqui só fazendo a correção, beleza? Vamos lá então. Olha agora como é que fala a questão. É a mesma ideia, tá vendo só? Olha lá como fala a questão 4. Fala assim, ó. Um caminhão que tem 8 metros de comprimento tem rebocado uma carga de 4 metros de comprimento. Sabe-se que o caminhão e a carga estão perfeitamente ligados. Não existindo espaço livre entre os dois. E que o conjunto mantém uma velocidade constante igual a 36 km por hora. Ó, de novo km por hora, olha só. A frente do caminhão encontra exatamente no começo de uma ponte de 40 metros de extensão, conforme mostrado na figura. Está aqui a ponte, está aqui o caminhão, está aqui a carga que ele traz, né? Qual o tempo exato gastos em segundo para que a carga atravesse completamente? O que acontece? Tem que achar esse valor aqui. Como é que eu vou fazer? Posso fazer pela velocidade média? Pode. ΔS sobre ΔT. Quanto é a velocidade? 36 km por hora, mas nós fizemos agora essa conta. 36 km por hora dividido por 3,6 dá quanto? 10. Eu vou colocar aqui direto, ó. 10. Quanto é meu ΔS? O meu ΔS vai ser o 40, que é o da ponte, mais o que o ônibus, o caminhão e a carga tem. Então vai dar quanto ao todo disso aqui? Vai dar 52 metros, porque é o total de espaço que ele vai percorrer. E ele quer saber o quê? O meu tempo. Joga o tempo para cá e o 10 para lá. Vai ficar tempo é igual a 52 dividido por 10. O que a gente faz aqui pelo macete? A minha vírgula está aqui e a minha vírgula está aqui. Anda a vírgula para a minha esquerda, embaixo e em cima. Quando é divisão, sempre anda para o mesmo lado. Então vai ficar, olha lá, ΔT vai dar 5,2 em cima e 1 embaixo. Esse 1 é neutro, então meu tempo vai ser quanto? 5,2 segundos. Tem essa alternativa? Tem. Letra C, de coração apaixonado. Beleza, cara? Ah, moleque, fácil é muito fácil. Tá vendo como essa questão aqui ela ficou muito mais fácil de ser resolvida porque você fez uma parecida anteriormente? A física, o segredo da física é isso. É você fazer vários exercícios, porque aí você vai começando a ter um maior know-how de questões para ser resolvidas. Aí vai ficando cada vez mais fácil. Beleza? Fechou? Vamos lá então para a próxima. Vamos lá então, galerinha, olha só. Vamos ver os gráficos do MRU. O que é o MRU mesmo? Movimento. Porque tem que ter velocidade. Para você ter movimento, você tem que ter velocidade. Retilíneo, em linha reta. Uniforme. O que é algo uniforme? O que você lembra quando você lembra de uniforme, galerinha? Eu lembro aquele monte de catarrento com a mesma uniformezinha em fila andando no meio da praça, né? Não tem? Tá na galerinha pequenininhos andando lá? Aquilo é uniforme, ou seja, tudo igual, tudo a mesma roupa, né? Assim? Então, movimento de uniforme quer dizer o quê? Uma velocidade em linha reta que não muda. Ou seja, a velocidade ela é constante. Fechou? Tranquilo? Então, olha só. Você tem dois tipos, lembra disso? Quando a gente falou lá atrás, quando eu estava falando de velocidade média, eu já comecei a falar sobre esse conceito. Quando, por exemplo, aqui, olha, você tem um fusqueta. Esse fusqueta sai do quilômetro 100. Quilômetro 100. E vai para o quilômetro 200, o que acontece? Quilômetro 200. Esse fusqueta aqui, ó, ele progride no decorrer do tempo. Se ele progride, eu vou chamar de quê? Progressivo. Observa que eu tenho espaço em função do tempo. Esse meu espaço aqui, então, ele vai começar a aumentar a partir de certo valor. Que valor é esse? Nesse caso, o nosso 100 km. Então, o nosso S0, que começa bem aqui, olha, vale quanto? 100 km. E ele chega numa posição final. Que posição final é essa? A posição final vai ser essa aqui, ó. Certo? Essa posição final aqui que vai ser quanto? Vai ser um espaço final, que vai ser, no caso, o nosso 200 km. Então, ele sai daqui e vai para onde? Vai do espaço inicial para o espaço final. Aí, meu fusqueta está a favor da minha trajetória. E se o fusqueta estiver voltando, não estiver indo, né? Estiver voltando aqui, ó. Estiver voltando, o que ele vai fazer? Aí, a reta não vai ser mais crescente, porque esse espaço aqui não vai aumentar. Esse espaço vai o quê? Diminuir. Então, se vai diminuir, é porque o meu espaço inicial vai ser aqui em cima, enquanto em 200 mudou tudo, tá vendo lá?
em 200 e vai para quê? E vai para um espaço aqui, olha, final menor. Esse espaço final menor vale quanto? 100. Tá vendo que ele está voltando de 200 para 100? Então, quando ele volta de 200 para 100, a minha reta é decrescente. Quando ele aumenta esse espaço de 100 para 200, a minha reta é crescente. Beleza? Esse gráfico é um gráfico do tipo espaço em função do meu tempo. E se fosse um gráfico do tipo velocidade em função do meu tempo, o que eu teria? Olha lá, lembra que a gente falou para você, quando o movimento é progressivo, a velocidade é o quê? Positiva. Mas a velocidade aumenta ou diminui? Nenhum dos dois, porque a principal característica do MRU, o que é? Velocidade constante, velocidade que não altera. Se a velocidade não altera, esse gráfico não pode ser nem crescente nem decrescente. Tem que ser uma velocidade que constante. Por isso que é uma reta paralela ao tempo. Só que ela está acima do eixo do tempo, porque ela é o quê? Positiva. Se essa velocidade ela é positiva, eu falo que esse movimento é de que tipo? Progressivo. E aqui vai ser retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Quando é que a velocidade é negativa? Justamente quando ele está o quê? Voltando na trajetória. Quando é que a velocidade é positiva? Quando ele está o quê? Progredindo, aumentando os passos na trajetória. Fechou, galerinha? Tranquilo? Vamos lá então? Beleza. Bora para a próxima. Dúvidas? Manda aí no comentário. Beleza? Manda lá no comentário. Fechou? Vamos lá então, galerinha. Vamos aplicar então o que a gente acabou de compreender. Olha só. Considere o objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros é. Olha o que acontece. O meu tempo está correndo. Aonde começa o meu movimento? Em 3. Então, meu S0 é 3. Onde é que termina o movimento? Meu movimento termina em 12. Então, meu espaço final é 12. Beleza? O meu tempo é 10. Tá certo? O que ele está perguntando para mim? O espaço quando for o quê? 10 segundos. Então, eu não vou usar o espaço quando for 12. Eu vou usar quando for 10. Então, esse S aqui, olha, não vai ser 12. Por quê? Porque eu não quero isso em que tempo? Em 3 segundos. Eu quero o espaço em que tempo? 10 segundos. Observa, dá para ver aqui, ó. Quando eu tenho 3 segundos, ele vai estar no espaço 12 metros. Beleza? Então, bora fazer? Olha lá como é fácil. S é igual a S0 mais V vezes T. Vamos ver se eu tenho todo mundo na minha equação. Eu tenho espaço inicial? Tenho. Ele saiu da onde? De 3. Beleza. Eu tenho a velocidade? Não. Eu não tenho a velocidade. Mas dá para calcular. Vamos ver. E o meu tempo vale quanto? Ele cai em 10. Então vamos ter que calcular essa velocidade aqui, olha, para poder jogar aqui. Para calcular essa velocidade lá, eu não vou utilizar esse valor de 10 segundos. Vou usar o que o gráfico me deu. O que o gráfico me deu? Ele falou assim, olha, de 12 até 3, nessa distância aqui, olha, de 3 até 12, ele andou quantos metros? 9 metros. Em quanto tempo? De 0 até 3, em 3 segundos. Dá para calcular isso aqui pela velocidade média? Dá, que é mais rápido até, né? Velocidade é o quê? Delta S sobre delta T. V igual, quanto é meu delta S aqui? 9. Quanto é meu tempo aqui? 3. 9 dividido por 3 dá quanto? 3. 3 o quê? Metros por segundo. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu não tinha velocidade. Eu tinha que colocar a velocidade aqui na minha fórmula, senão eu não posso calcular. Então eu coloquei aqui, ó, 3. Tá certo? E eu quero saber quem? O espaço final. Dá para calcular agora o espaço final? Agora dá. Agora dá para calcular o espaço final. Por quê? Porque eu não tenho mais letra. Eu não posso ter letra na minha equação, senão eu não consigo calcular. Por isso eu tive que parar aqui, ó, e calcular a velocidade. Como é que eu calculei a velocidade? Usando os dados que eu tinha no gráfico. Depois que eu calculei a velocidade, ficou fácil a questão. Por quê? Porque olha lá, 3 mais 3 vezes 10, 30. Por que eu faço primeiro aqui, Fontenelle? Porque primeiro eu faço a multiplicação. Depois que eu vou o quê? Somar. 30 mais 3 dá quanto? 33. 33 o quê? Metros, porque as distâncias que eu estou calculando é tudo em metros. Então, beleza. 33 metros. Tem essa alternativa? Tem letra C. Todas a letra C, né? Não, só uma aqui da letra A. Vamos lá. 33
metros. 33 de quê? De coração selvagem. Ah, moleque, agora me deu medo. Então, olha só. Galerinha, deu para entender a jogada aqui, olha. Ele queria saber o espaço do objeto em 10 segundos. Certo? Eu peguei e fui tentar jogar na fórmula. Eu quero saber o espaço, mas eu não tinha velocidade. Só que eu queria em 10 segundos. E eu sei que ele saiu de que posição? Da posição 3. Como eu não tinha velocidade, eu fui calcular essa velocidade. Como? Com os dados que ele me deu na questão. Qual foram os dados que ele me deu na questão no gráfico? Ele saiu de 3 e chegou a 12. Então ele andou 9 metros. Ele saiu de 0 e chegou no 12 em 3 segundos. Então eu peguei e fiz o quê? Delta S é 9, delta T é 3. 9 por 3, 3. Aí o que eu fiz? Joguei a velocidade aqui no lugar da fórmula. Aí eu fiz 3 vezes 10, porque primeiro multiplica. Deu 30 mais 3, 33 metros. Letra C. Fechou? Beleza? Bora para a próxima.